Meu nome é Carlos Roberto Cosque Paier, eu tenho graduação em Bioquímica pela Universidade Federal de Viçosa, estou aqui na UFC desde 2015, atuo como pesquisador aqui no NPDM e dou aula lotado no Departamento de Fisiologia e Farmacologia. A pele da tilápia como curativo, a ideia não nasceu na Universidade Federal do Ceará. A ideia nasceu fora da universidade, por médicos que já atuavam no tratamento de queimaduras por muitos anos. Um desses médicos, Dr. Edmar Maciel, é o presidente do Instituto de Apoio ao Queimado. Foi ele que trouxe essa demanda para a universidade. Ele sabia que a pele da tilápia é subproduto de descarte da indústria de alimentos e o peixe tilápia é o mais vendido do país. Então a quantidade de pele sem uso é muito grande. Como o Dr. Edmar já havia trabalhado com pele de rã para tratar feridas, ele imaginou por que não tentarmos com a pele do peixe. Então ele procurou o professor Dorico Moraes, aqui do NPDM, contou sobre a sua ideia e sugeriu que houvesse a criação de um grupo de pesquisa voltado para as propriedades terapêuticas da pele de tilápia. O professor Dorico aceitou. Logo depois o professor Dorico me convidou para entrar na pesquisa para solucionar alguns desafios. O principal desafio era a criação desse produto aqui, a pele liofilizada. O grande desafio é que ela precisava ser desidratada, mas essa desidratação não podia ser com calor, precisava ser uma desidratação a frio. Aqui na universidade nós produzimos o produto até essa condição de quase estéril, fazemos a embalagem e daqui nós enviamos para uma pesquisadora que é colaboradora nossa. Uma história muito interessante, porque quando a pesquisa começou aqui na universidade, com o Dr. Edmar e o professor Dorico, foram pessoalmente visitar os produtores de tilápia. A tilápia foi introduzida no Ceará para povoar os açudes, para evitar o crescimento excessivo de determinadas algas. E logo em seguida, o pessoal foi gostando da carne e foi produzindo para produzir o filé. Então ela se deu muito bem aqui no Ceará, portanto eles foram nessas fazendas, falaram sobre a ideia de utilizar como produto para uso médico. Alguns criadores gostaram muito da ideia e se prontificaram a ajudar por boa vontade mesmo. Depois, com o sucesso da pesquisa, algumas empresas especializadas na produção de carne de peixe se ofereceram para fazer essa doação. A história da pele de tilápia é uma história muito inspiradora, porque ela é muito surpreendente. Quando os primeiros médicos tiveram a ideia de utilizar a pele da tilápia como um curativo oclusivo, o que é isso? É um curativo que tampa feridas, a comunidade médica não recebeu bem. E é até compreensível, porque você está pegando um tecido de uma espécie e colocando em contato íntimo com o interior do organismo humano. O que os médicos previram? Isso com certeza vai gerar uma resposta inflamatória muito intensa, pode até gerar uma rejeição da pele que é de outra espécie, isso não vai dar certo. Vai piorar a situação da ferida. E a partir disso, então, desenvolvemos o curativo biológico de pele de tilápia e fizeram os primeiros testes com esse curativo em feridas por queimaduras. E os resultados foram fantásticos. O tratamento tradicional de queimaduras no Brasil é feito com pomada. Coloca-se a pomada e depois recobre-se a ferida com ataduras. E aí o que acontece? A própria pomada, ela infiltra na atadura. Resultado, no tratamento tradicional, você tem que fazer a troca de curativo todo dia. Você tem que retirar todo esse curativo que está aderido ao leito da ferida, toda essa pomada. Quando usaram a pele da tilápia, observaram que essa região, que é a região branca, ela adere no leito da ferida. Quando os primeiros testes foram realizados, isso foi uma surpresa. Mas isso é bom, porque quando ela cola, ela evita a entrada de micro-organismos e evita essas trocas diárias de curativo. Portanto, evita a dor do paciente. O resultado é que em queimaduras de segundo grau superficial, após 15 a 18 dias, essa pele colada simplesmente soltava naturalmente. E embaixo dela estava a pele do ser humano, a pele do paciente, totalmente regenerada. A partir do momento que nós tivemos sucesso com esse produto, que foi o primeiro, outros médicos que atuavam em outras especialidades médicas começaram a pensar na possibilidade de utilizar a pele para outras aplicações. Então, por exemplo, o professor Leonardo Bezerra pensou na possibilidade de utilizar a pele da tilápia para fazer neovaginoplastia, que é uma cirurgia de reconstrução vaginal. Para você reconstruir a vagina, é preciso recobrir a ferida cirúrgica com algum tecido. Por que utilizar autoenxerto de pele se a gente pode usar no lugar a pele da tilápia? O resultado foi um sucesso estrondoso. A pele da tilápia recobrindo o interior da nova vagina, ela induz a formação, isso que é fantástico, de uma mucosa semelhante à mucosa vaginal, ou seja, é uma vantagem em relação ao procedimento tradicional. A história da pele da tilápia é uma história ímpar,
porque, primeiro, é uma ideia que surge fora da universidade, na sociedade, e a sociedade entende que quem poderia ter a solução era a universidade. No Brasil, de forma geral, as pessoas não sabem muito bem o que um cientista faz. Você não vê cientistas trabalhando em empresas, você não vê a sociedade celebrando o cientista como celebra, por exemplo, os atletas que foram agora para as Olimpíadas. E eu vejo muita semelhança entre a carreira dos atletas e a nossa carreira como cientistas. A gente também tem que persistir todo dia, a gente luta por financiamento. Então, quando você vê um projeto que nasceu na sociedade, a sociedade entendeu que a universidade poderia resolver um problema e criar um produto, e se une à universidade para fazer isso é fantástico. E logo no início do nosso projeto, a gente ainda teve a participação de empresas, né? A Enel, no início do projeto, ajudou a financiar o projeto numa tentativa de utilizar a pele da tilápia para tratar queimaduras por choque elétrico. Então, você vê, você consegue unir a sociedade civil, a iniciativa privada e o setor público por meio das universidades para criar uma solução. Esse é o sonho de um Brasil melhor.